amigos da Editora Atualizar, professor Emerson Bruno, mais uma vez aqui nos canais da Editora Atualizar no YouTube e com mais uma aula sobre a Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, Poder Legislativo Municipal, ponto importante aí para os concursos de BH, tá? Então vamos lá, vamos falar de uma questão de prova, até coloquei aqui ó, a questão de prova, é o artigo 79 que trata justamente a respeito da perda do mandato do vereador. Quem já estudou comigo Poder Legislativo na Constituição Federal vai lembrar do artigo 55, onde eu explico a perda do mandato do deputado federal e a perda do mandato do senador, tá? O procedimento, as regras, a esquematização aqui é muito parecida. Afinal de contas, quando a gente fala aí das constituições estaduais e das próprias leis orgânicas, elas precisam respeitar o chamado princípio da simetria, né? Eu preciso ter uma norma que seja simétrica aos dispositivos da Constituição Federal. Então eu tenho que manter a lógica do que está disposto na Constituição Federal. Então, aplicando o princípio da simetria, tá? O que a gente tem que observar na Lei Orgânica do município de Belo Horizonte? Que existem procedimentos para a perda do mandato em determinadas situações e outros procedimentos para a perda do mandato em outras situações. Então vejam só o texto da Lei Orgânica, ó, artigo 79. Perderá o mandato o vereador. Aí atenção aos parágrafos 2º, 3º e 4º, que foi a base que eu utilizei aqui, ó, para montar o esquema para vocês. Olha só o parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1º, 2º, 3º e 8º, a perda de mandato será decidida pela Câmara por voto nominal e maioria de seus membros, ou seja, maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político devidamente registrado. Então, ó, eu tenho uma primeira situação de perda do mandato, onde na verdade o vereador pode perder o mandato, vai ser assegurado a ele aqui, ó, contraditório e ampla defesa. Eu estou tendo um julgamento onde a maioria absoluta da Câmara Municipal pode determinar a perda do mandato ou não. Então, ó, primeira situação, por deliberação da CMBH. Qual maioria? Maioria dos membros. Maioria dos membros é a mesma coisa que maioria absoluta. Voto nominal. Atenção! Antigamente o voto aqui era secreto. Eu não tenho mais o voto secreto lá na Constituição Federal. E aí, por conta do princípio da simetria, foi descendo o voto aqui. Não pode ser mais secreto. O voto é um voto nominal, tá? Então, quando que eu vou ter esse procedimento que pode culminar, pode, né, acarretar a perda do mandato do vereador? Inciso 1º. O que é o inciso 1º? Ora, quando o vereador infringir uma das proibições, uma das incompatibilidades previstas no artigo 78. Lembram da aula passada? Quando eu expliquei para vocês aí o artigo 78 da Lei Orgânica do município? Então, olha só, 79, perderá o mandato o vereador, que infringir proibição estabelecida no artigo anterior. Então, aquele que infringe proibição do artigo 78 pode perder o mandato. Pode perder o mandato, é o inciso 1º. Inciso 2º, o que eu tenho no inciso 2º? Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Atenção, cuidado aqui, ó. Eu procurei destacar aqui aqueles que são mais importantes para os concursos em Belo Horizonte, tá? Mas cuidado aqui com o inciso 2º também, ó. Então, uma acusação de corrupção, uma acusação de improbidade administrativa por parte do vereador, ele pode perder o mandato por deliberação da maioria absoluta da Câmara Municipal. No inciso 3º, o que eu tenho no inciso 3º? Que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Quebra do decoro parlamentar. Ora, quando eu falo da quebra do decoro parlamentar, eu tenho justamente aí uma possibilidade de perda do mandato. E olha só que interessante, inciso 8º, bastante cuidado com isso aqui, ó, uma peculiaridade aí da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. O vereador que fixar residência
fora do município, que fixar residência fora de BH. Então olha só o que a gente tem aqui, ó, no inciso 8º, que fixar residência fora do município. Percebam que há uma possibilidade de perda, possibilidade, tá? Vai depender da maioria absoluta da Câmara Municipal por voto ali nominal, voto aberto, sempre importante lembrar isso. Qual que é a tendência da banca examinadora? Pegar o inciso 8º aqui, ó, e jogar por declaração da mesa, tá? Então o inciso 8º é por deliberação da maioria absoluta da Câmara Municipal por voto aberto, voto nominal dos vereadores ali, tá? Então atenção com esse detalhe aí da primeira situação. E no parágrafo 3º, o que eu tenho no parágrafo 3º? Ó, nos incisos 4, 5 e 7, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político devidamente registrado. Aqui eu preciso simplesmente de uma formalização. É uma mera declaração da mesa da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Por quê? Porque na prática ele já perdeu. Ele já perdeu o mandato e eu preciso formalizar essa perda do mandato. Quando que isso vai acontecer? Inciso 4º, ó, que perder ou tiver suspensos seus direitos políticos, perda ou suspensão dos direitos políticos. Então o vereador que perdeu ou teve suspensos os seus direitos políticos, ele vai perder o mandato por uma declaração da mesa da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Quando decretar a Justiça Eleitoral, então uma decretação da Justiça Eleitoral ali, basta uma formalização da mesa, tá? Uma declaração da mesa. E aí o mais importante, ó, aqui em regra é a questão de concurso, tá? É uma questão até muito cobrada, até mesmo lá no Congresso Nacional, eu também tenho essa mesma proporção, né? Falta 1/3 das reuniões ordinárias durante a sessão legislativa, ou seja, durante o ano de trabalho da Casa Legislativa. Olha só o inciso 7º, ó, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das reuniões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada. Então, o vereador que faltar a 1/3 das ROs, das reuniões ordinárias da Câmara na sessão legislativa, ou seja, durante o ano de trabalho da Câmara Municipal, ele vai perder o mandato por uma declaração da mesa. Percebam que aqui não tem votação do plenário, não tem decisão, necessidade de decisão por maioria absoluta, tá? É uma mera formalização, ele já perdeu. Aqui ele pode perder. E aí, ó, qual que é a tendência maior na prova de vocês? Essa situação aqui, ó, que é a situação que envolve qual inciso? O inciso que a gente não analisou, justamente aqui, ó, o inciso 6º, tá? Então, atenção, ó, condenação criminal transitada em julgado. Aí o que eu tenho que observar? Opa, depende da situação. Se ele foi condenado, né, pela prática de um crime e ele não teve a intenção, foi um crime mas culposo, se culposo o crime, ele não teve a intenção, mas praticou, deliberação da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ou seja, eu vou para o primeiro caso, tá? Então eu vou para o primeiro caso. Deliberação por maioria absoluta da Câmara, voto nominal, ou seja, ele pode ou não perder o mandato. Agora, se foi intencional, se doloso o crime, declaração da mesa, aí eu tenho, né, a perda do mandato por uma declaração da mesa. Então percebam que aqui, ó, eu tenho diferenças na lei orgânica do município de Belo Horizonte com relação à Constituição da República, com relação ao artigo 55 da Constituição Federal, tá? Então falei de condenação criminal transitada em julgado, ó, cuidado aqui, ó, se culposo o crime, se doloso o crime. Culposo o crime, deliberação da Câmara Municipal, primeiro caso. Se doloso o crime, declaração da mesa, segundo caso. Onde que está isso? Parágrafo 4º. No caso do inciso 6º, a perda será decidida se culposo o crime na forma do parágrafo 2º, ou seja, se é culposo o crime na primeira situação, tá? E aí depois vem, ó, e declarada se doloso o crime nos termos do parágrafo 3º. Se doloso o crime, declaração, tá? Então, deliberação, primeiro caso, quando for
culposo. Declaração segundo caso quando for doloso, tá? Marquem isso aí, cuidado com essa condenação criminal transitada em julgado. Anotem esse esqueminha aqui, ó, no material de vocês. É questão de prova, vocês irão lembrar dessa aula no domingo do concurso, depois não diga aí que eu não avisei, tá? E o que está faltando para a gente finalizar o artigo 79? O parágrafo 1º, olha só o parágrafo 1º, ó. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador. Então, ó, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador. No caso aqui, qual prerrogativa em termos práticos? Imunidade material por suas palavras, votos e opiniões no exercício do mandato, tá? Ele pode ter essa prerrogativa, ele tem, melhor dizendo, né? Mas tem que ser para questões relacionadas ao mandato. Não pode ser para questões, por exemplo, da vida pessoal dele. Ora, se ele comete ali, né? Começa a dizer palavrões, a insultar, crime contra a honra, contra uma determinada pessoa na sua reunião de condomínio, ele não está abrangido, ele está abusando das prerrogativas do cargo, tá? E aí, naturalmente, eu posso configurar, ó, a quebra do decoro parlamentar e ele pode perder o mandato, tá? Então ele está abusando das suas prerrogativas numa questão ali pessoal, tá? Então atenção aí com o parágrafo 1º. E o parágrafo 5º, o regimento interno disporá sobre o processo de julgamento, observado o disposto no artigo 4º, parágrafo 3º, e no que couber no artigo 110 e parágrafos. Os 110 parágrafos fala do julgamento pela Câmara Municipal das infrações político-administrativas cometidas pelo prefeito. Então eu vou pegar ali aquele procedimento desse julgamento das infrações político-administrativas praticadas pelo prefeito e adaptar ao vereador. Tá? Então a perda do mandato nessas situações onde eu tenho, né, um julgamento ali, onde eu preciso assegurar contraditório, ampla defesa, oportunidade de defesa aí ao vereador, eu vou observar lá o procedimento do 110, que é o procedimento de julgamento do prefeito nas infrações político-administrativas. Então existe uma adaptação para o vereador e essa adaptação também consta do regimento interno da Câmara, que não cai, né, para os concursos aí nível médio da Câmara Municipal, para os concursos do Executivo de Belo Horizonte. Então a gente não vai entrar nos detalhes do regimento interno, não. O importante é nós percorrermos aqui toda a lei orgânica do município de Belo Horizonte nesta parte referente aí ao poder legislativo municipal, ok? Então com isso, ó, finalizamos o artigo 79. Ponto importante da matéria de vocês, marquem questão de prova, tá? Mais do que avisado aí que é questão de prova, tá? Inscreva-se no canal da Editora Atualizar no YouTube, sua inscrição é muito importante para nós. Quanto maior o número de inscritos, maior vai ser a nossa capacidade de disponibilizar conteúdo gratuitamente para todos vocês, tá? E siga-me aí também no Instagram. Lembrando que todos esses esquemas aqui, ó, em regra eu bato uma foto e coloco lá no Insta para que vocês tenham lá essa foto do esquema e possam, por exemplo, ter acesso quando necessário, quando precisarem, a essa esquematização, no caso aqui do artigo 79 da lei orgânica, tá? Quem ficou curioso para saber como é o procedimento de perda no âmbito dos deputados federais e dos senadores, vai lá no artigo 55 da Constituição Federal. Já gravei essa aula há bastante tempo, diga-se passagem, tá? Então basta ir lá no artigo 55 da Constituição e estudar a perda do mandato do deputado federal ou do senador, artigo 55 da Constituição. Um abraço, até o nosso próximo encontro, dando continuidade à lei orgânica do município de Belo Horizonte.